Olá, olá. Vão ligando essas câmeras, vai, gente. Desapega da câmera fechada, vai. Tem gente de fora de São Paulo, espero. Ou só tem gente de São Paulo? Ah, cadê o Brasil? Cadê o Brasil? Vocês viram que eu não tenho moral nenhuma, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito pessoas só que abriram câmera. Moral alguma. Coitada. Coitada de mim. Ó, prof, o chat aqui já está movimentado. Ó. Tem um pessoal de Estou gostando Salvador, desse chat. Rio de Janeiro, tem mais ó, carioca Minas aqui. Gerais. Curitiba, Minas Gerais. Ó, mais gente do Rio, Paraense, que maravilhoso. Fortaleza, Minas Gerais, Salvador, mas que mora em São Paulo. E Sul, não conheço. Gente, nunca ouvi falar em Sul no interior? Não conheço. Salvador, olha que bacana. Já vi uma pessoa aqui que tem um sobrenome muito mais fácil que o meu. Olha lá. Cadê? Ágata. Cadê ela? Não, o meu jamais vem a correspondência certa. O seu, acho que nem deve chegar a correspondência, né? Se no meu, É, se no é meu tá um, tudo torto, imagina no seu. é um Ó, vômito de consoante. Sofrido mesmo. te falar, o povo enrosca onde não tem. Tira um S, põe um L, eles fazem de tudo. Imagina o teu, nossa senhora. Vezes dois, né, Agatha? Que você tem os dois sobrenomes com personalidade. Não tem um fácil para facilitar, para abreviar ali. Tem que Não dá nem para colocar você o. escolher. Eu escolhi, né? Eu escolhi ficar só com o sobrenome do meu pai. Minha mãe queria muito que eu usasse o dela. Só que eu falei, literalmente, nem fudendo. Porque o da minha mãe era Polistiuk. Imagina, Patrícia Polistiuk Vaz. Com Mais Vaz, difícil já, ainda. já tem tudo errado. Imagina se tivesse Polistiuk no meio. Então, vamos começar, né, gente? O pessoal está chegando, não adianta, eu já vou começar sem moral, porque ninguém quis abrir câmera, a não ser essas oito pessoas que estão fazendo boa ação aqui, nove. Deus está vendo, tá, o que vocês estão fazendo, Jason, Gabriela, César, Rafaela, Ágata, Denise, Soane, Cíntia, Ana Luísa, Vinícius, Bianca Torres. E Arinha, você quer falar alguma coisa? É a Yara que Por manda, enquanto, gente, a não. gente só obedece. Nada. Eu vou acompanhar vocês no chat. Se tiverem alguma dúvida, eu vou ajudando a Paty, mas é você que comanda. Fica à vontade. Então vamos começar, gente? Vamos lá, então. É, Eu não vi direito quantas pessoas tem. Olha, até agora 40 e tem, 40, tem um pessoal entrando aí também. tá bom. Vamos começar porque o pessoal chegou na hora, né? Olha, gente, essa live ou aula aberta, como a gente chama na Miami, a gente sempre faz para instigar as pessoas que ainda têm curiosidade de saber, que ainda não se inscreveram na próxima turma. A próxima turma do Bootcamp, que é a nona turma, começa dia 20 de outubro, são 2 meses de curso, intenso, super inspirador e divertido, mais 2 meses. Então, vai de 20 de outubro a 20 de dezembro. E a gente sempre, antes de começar, né,
quando ainda estão acontecendo as inscrições, a gente faz esse papo aberto para todo mundo. Óbvio que eu não posso abrir a minha aula, não posso dar. Eu sou a primeira aula do Bootcamp, nós somos 7, são 7 professores dando aula e um orientador. Mas não posso, porque não é justo, né? Não vou tentar inserir a minha aula de 9 horas aqui, e senão, e aí quem se inscrever, como é que fica, né? Então, eu quero, na verdade, não sei se alguém aqui já me ouviu, já me leu, já ouviu falar, sabe, alguma coisa de mim, já fuçou alguma coisa. É a primeira vez que está me vendo, eu pareço um ET, nunca me viu, nunca ouviu falar. Vocês têm que responder, gente, pelo amor de Deus. Vocês não podem ficar tímido assim. Eu vou chorar. Nunca vi, primeira vez. Tá bom. Primeira vez também. Para mim Deus também. lhe pague, responda. Isso, fala em cima, igual saia justa. Fala em cima, faz fuzuê. Qualquer coisa eu falo. Shh. Isso. Então, vamos lá. Eu queria dizer para vocês de onde que partiu tudo isso, né? Porque eu trabalho com branded content e brand storytelling há séculos, nem sei quando começou isso. Eu comecei no marketing, depois fui trabalhar nas agências, trabalhei em grandes agências do mercado, mas há, no mínimo, uns 17 anos, por aí, que eu comecei a devorar tudo que dizia respeito a cinema, série, e, ao mesmo tempo, devorando e tentando estudar o máximo possível todos os lados do projeto, os projetos que o mundo, que as marcas de fora do Brasil, porque o Brasil demorou muito para começar a fazer branded content e brand storytelling aqui, né? Mas está tudo certo porque já começou. Então, eu já fui estudando muito isso lá fora, já fui sendo impactada. Eu acabei, e muito sem querer, na verdade, em 1996, metade de vocês não era nascido, em 1996, quando eu estava na época na Ogilvy, na agência Ogilvy ainda no Rio, eu trabalhei num projeto com a IBM que foi a livre criação de uma nova música do Gilberto Gil. Então, o Gilberto Gil e a Flora, eles procuraram a IBM, a gente fechou uma parceria, a IBM não interferiu em nada e ainda fez um lançamento por streaming, deixa eu falar de novo, 1996, quando a internet ainda era um CU, tá? Um CUzão. A gente lançou por streaming a banda do Gil tocando ao vivo da IBM, via Embratel, para o país inteiro, a música Pela Internet, que é o nome da música, que era uma música que o Gil estava tentando decifrar, falar sobre o que estava acontecendo naquele momento da década de 90, que estava todo mundo doido na internet. Então, aquilo foi um primeiro projeto de brand entertainment, ou de branded content. Só que nenhum de nós estava pensando, acordei hoje querendo fazer branded content. Não, a gente, na época, na década de 90, a gente estava exercitando várias formas de expressão das marcas que conseguissem, na verdade, vencer a barreira que já acontecia de dispersão da audiência, de dispersão das pessoas. Então, já tinha gente disperso, gravando coisa para ver depois na TV, né? Porque já tinha VHS, já tinha gente que já estava começando a ter acesso a um pouco de TV digital no Brasil, gravando para ver depois. Já tinha gente assistindo DVD para caramba, né? Há muito tempo. Já tinha gente no videogame há muito tempo, e com a coisa da internet, o que tinha na época, ICQ, né? Enfim, conversas sociais. Sem esse enriquecimento e essa diversão e todo esse estímulo visual que a gente tem das redes sociais de hoje, né? Então, o que eu já tentava fazer na década de 90 era simplesmente explorar formas de conexão entre marcas e pessoas que não fossem só o momento da marca vender alguma coisa sobre ela, só um momento, mais um momento egocêntrico da marca,
onde ela fala uma coisa sobre ela, onde ela quer se diferenciar em relação ao concorrente dela, onde ela quer fazer um esforço para todo mundo comprar mais ela, e por aí vai. Então, basicamente, eu me arrebatei, né? Me apaixonei e fui mergulhando muito fundo, mesmo sem poder fazer isso diretamente no meu trabalho, nos meus finais de semana, de noite, e muito com os gringos, né? Para tentar entender tudo isso. E aí eu tentava trazer esses estímulos para o Brasil e era sempre muito cedo, mas o que importa é que o tempo passou e hoje isso está acontecendo porque não tem como controlar o comportamento humano, né? A partir do momento, na verdade, nos últimos 20 anos que a internet e a tecnologia foram impactando a vida da gente, onde a gente, como audiência, percebeu que podia escolher ver o que quisesse, na hora que quisesse, sem ninguém enchendo o nosso saco, sem ninguém nos interrompendo, sem ninguém sendo intrusivo, sem ninguém surpreendendo a gente com cheguei, é só tanto, portanto, e por aí vai. Então, como mudou completamente quem manda na coisa, e quem manda é a audiência, por incrível que pareça, ainda há marcas que não querem aceitar isso, que acham que nada mudou, que as coisas continuam funcionando como eram antes. E não é simples assim, porque vai chegar uma hora que o residual vai morrer. O residual da lembrança da marca que investiu muito em publicidade, com muito impacto, que foi muito lembrada por tanto tempo, chega uma hora que esse residual não é o suficiente para conseguir para permanecer na cabeça de quem está completamente disperso, de quem está fugindo do que interrompe, do que é intrusivo, igual o diabo foge da cruz, que somos nós, né? A gente está indo atrás do que interessa a gente não está indo atrás mais ficando à mercê da hora que vai ter o break, a gente vai no banheiro rapidinho e volta. Acho que a maioria de vocês nem vivenciou isso então, assim, de pegar o telefone e falar com o amigo enquanto está tendo comercial, ou de ir na cozinha, não sei o quê. A gente ainda vive isso, porque tem muita coisa que é transmitida ao vivo e que a gente não vai abrir mão de assistir, até dos realities às novelas, né? Mesmo quando vai para o Globoplay, para o streaming, mas absolutamente uma outra realidade. Então, essa outra realidade ela me impactou muito cedo. Então, na década de 90, eu já estava completamente ligada nesse comportamento, no quanto que a gente tinha que reprogramar a forma de expressão das marcas. Claro, a gente nunca vai abrir mão da publicidade, a gente nunca vai abrir mão das formas tradicionais que interrompem alguma programação, alguma coisa, para a marca comunicar o que ela quer sobre ela. Ainda haverá espaço para isso, cada vez com menos impacto, cada vez com menos força e muito menos lembrança. Então, quando eu falo de branded content e brand storytelling, eu não estou falando para vocês de uma troca. A troca que houve foi de comportamento humano. Isso é irreversível. A gente não vai mais tolerar o que interrompe, o que não nos interessa. A gente vai ser cada vez mais disperso, né? A gente se comunica, as relações entre os seres humanos hoje é mediado por imagem. A gente pede desculpa dizendo que vai escrever um textão para um parágrafo. Há 8 anos atrás era para escrever um textão, uma lauda no Facebook, para quem aguentava falar. Então, o que a gente tenta, tá? Quando a gente fala de branded content e brand storytelling, não é mais uma forma da marca etiquetar uma coisa que já existe e ela invadir um território, tentando tomar conta de um território, aparecendo mais do que aquilo. Nunca esqueçam de uma frase que eu vou falar para vocês, que é muito simples, que ela parece que não é tangível, mas ela é muito simples. E é isso mesmo, não importa os códigos, os conceitos, as definições que eu dei para vocês hoje na live, no bootcamp, na minha masterclass, aonde for, mas o que define o que é brand storytelling e o que é branded content
é o que é o bom conteúdo e o que é a boa história. Então, o bom brand storytelling e o bom branded content é o bom conteúdo ou a boa história. Não é, a melhor forma da marca aparecer como ela sempre apareceu, tentando se aproveitar de um formato mais que menos parece publicidade. Quanto mais cada um de vocês buscar concretizar, criar, brifar, se vocês forem de marca, aprovar, realizar, produzir, dirigir, quanto mais vocês buscarem isso, com o intuito de eu estou conseguindo capturar a atenção e o tempo das pessoas, com isso que eu inventei aqui, que eu estou criando, será que eu vou conseguir fazer as pessoas pararem tudo que elas estão fazendo para prestar atenção nisso? E, de repente, até lembrar depois de tanto significado que isso vai ter para elas, pessoalmente? Será que eu estou tentando fazer uma coisa com formato de história, mas com a cabeça de quem sempre fez publicidade? Porque não adianta. Como se diz no interior, não orna, não bate, não adianta. Você tem que mudar. Você individualmente tem que mudar. O processo é como inovação. O mundo sempre fala que a gente ama inovar, a gente vai inovar, vamos fazer isso agora porque a gente vai inovar. Está todo mundo tão preocupado em inovar, só que a maior parte dos seres humanos que está vivo odeia mudança. Como ser humano, a gente morre de medo de mudança. Mas a gente adora inovação? Tem que fazer uma escolha. Inovação não pode ser um objetivo, na minha modesta opinião. Tem que ser uma natural consequência. Consequência do quê? De gente que se reuniu para fazer as coisas de outra forma. Você não muda nada se você não tentar partir de uma transformação. Você não vai colher algo inovador se você fizer do mesmo jeito. E, no fundo, está todo mundo querendo fazer alguma coisa inovadora, está todo mundo querendo chegar no storytelling ou no branded content fazendo do mesmo jeito, achando que é só marcar um gado ali, só dar um nome. Não é. Porque é um processo diferente. É um encontro de talentos diferentes. Então, você não resolve tudo se você simplesmente contrata roteiristas, porque o roteirista, o que é que ele fez a vida inteira? O roteirista que sempre trabalhou com história, para cinema, para série, para TV, não importa para onde. E, de repente, ele recebe um briefing de uma marca, ele vai travar, isso aqui dele, vai fechar na hora. O que ele vai fazer? Ele vai criar um case de product placement, ele vai criar aquela coisa no meio da novela que o cara vai lá e abre a conta no banco e ninguém entendeu por que ele resolveu abrir uma conta no banco. Então, ele vai criar mais uma ação de merchandising ou de product placement, que são formas de se comercializar a marca dentro dos conteúdos, dentro do entretenimento, só que geralmente é intrusivo, geralmente não é muito perspicaz. É uma coisa que é tipo, mas como assim? O cara abriu uma conta do banco, mas ele estava indo encontrar namorado, não sei o que tem a ver isso? Sem aderência à trama, sem aderência à história. Então, não resolve o mundo você ir lá estudar, ler 2 livros sobre roteiro, se assumir como roteirista, porque você também pode errar. Não adianta só técnica em brand storytelling, em branded content. Você tem que ter talento. E tem que ter muito esforço para tentar olhar aquilo de forma diferente. Então, é muito importante que a gente assuma a oportunidade, quando deseja desenvolver um projeto de branded content ou de brand storytelling, e eu diferencio bem porque eles têm tanto o branded content, né, o conteúdo de marca, quanto o brand storytelling, que é o entretenimento de marca, uma história de marca. Eles têm muito em comum, mas eles têm um aspecto completamente diferente. Um tem história, o outro não. E está tudo bem com isso? Claro, maravilhoso. Os 2 podem ser maravilhosos. Só isso salva? Nem a pau. Porque se você conta uma história boa, ela pode morrer nela mesma. Você tem que construir
como sempre, uma estratégia potente ao redor daquela história, converter todo mundo para as pessoas assistirem aquilo, manter aquecida e enriquecida a conversa a respeito do que aquela história começou. Se é uma história que tenta falar para as pessoas e mostrar para as pessoas o quanto que, vou chutar aqui qualquer coisa, tá? O quanto que a gente deve parar de usar celular, estou inventando, tá? Usar só metade do dia celular, essa história tem que ter muito significado. Ela pode comover a gente? Pode. Ela pode provocar a gente se ela for potente o suficiente, se ela tiver uma moral boa, se ela for bem construída. E a gente parar para pensar assim, cara, eu vou dar um tempo, vou usar só o celular até 1 hora da tarde, depois eu paro. E dane-se. No dia seguinte eu pego de novo. Não é o suficiente, porque você pode, se você está condicionado fazendo 90% da sua vida uso do celular e de repente você vai dedicar 1% da sua vida a não usar celular, você pode rapidamente voltar para o vício. Então você precisa manter os elementos inerentes àquela narrativa aquecidos. Você precisa manter estimulada aquela conversa, né? Que é o que a gente tenta fazer. A gente cria um hub digital, a gente cria lugares de conversa, um lugar de conversa, e mantém aquilo. Se você é uma marca séria, que faz brand storytelling, branded content sério, e que às vezes até faz a partir do seu propósito como marca, você é consistente, você não larga aquela conversa. Você pode estar fazendo um monte de coisa de produto para vender, promoção, preço, experiência, trade marketing, tudo que você quiser. Mas aquela conversa que você começou séria, com significado, que conecta as pessoas, independente se elas são consumidoras ou não da sua marca, mantém aquilo aquecido, foca naquilo, porque aquilo rende muito fruto, aquilo ajuda a construir reputação de marca, aquilo cria legado, aquilo dá futuro para a marca, aquilo conecta a marca transcendendo relação de consumo, que é maravilhoso, porque marca que sobrevive hoje apenas a partir da relação de consumo vive risco de vida, né? Porque se de repente as pessoas param de consumir ou tem uma quebra muito grande, ela não tem entorno, ela não tem uma conexão emocional suficiente para segurar. Do que eu estou falando? Imagina duas pessoas que se amam e começam a brigar demais, briga, 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 briga. E aí a coisa começa a ser afetada ali, porque é muita briga, muita discussão, muito desentendimento. As pessoas vão terminar se elas não tiverem uma conexão emocional, um respeito de base suficiente. É a mesma coisa em relação à marca com pessoas. Você não é mais suficiente a sua marca ser super lembrada, ter bons produtos, ser inovadora, trazer sempre constantes novidades de produto, enfim, de formas de existência da marca. Se comportar direitinho a marca nas redes sociais, responder rapidamente, acolher a audiência e por aí vai, manter a conversa acesa e tal. Nada disso é suficiente mais. Ter uma comunicação consistente todo ano não é mais suficiente. Não é mais. Porque, principalmente, as novas gerações querem relações próximas, não querem mais uma relação de interesse. Marca, você quer mais de mim? Então começa a dar mais. Então, partindo desse pressuposto de tanta revolução, tanta transformação no comportamento humano, no comportamento da audiência, na forma de consumir mídias, de consumir conteúdos, de consumir o que interessa e não o que a marca tenta impor, as mudanças no que está disponível para a gente consumir em termos de conteúdo, né? A gente não precisa mais ficar presa à programação tradicional da grade, que é exibida naquela hora, a gente vê na hora que a gente quiser, quantas vezes quiser, com qualidade até melhor. O que significa o branded content e o brand storytelling aí? Eles entram, são duas iniciativas de marca, são duas ferramentas muito potentes de marca que ajudam a transmitir e amplificar mensagens e a construir uma relação mais próxima e mais profunda com a audiência e com a sociedade. Mas, além disso, cria uma complementariedade a essa coexistência que vai existir sempre, a coexistência da estratégia ampla de
a marca ter publicidade, ter experiência de marca, ter trade marketing, ter campanhas que são só de produto, que são só de preço, ter product placement, ter merchandising, ter patrocínio, ter todas as formas e também ter branded content, também ter brand storytelling. O que está acontecendo é que, nos últimos 10 anos, as marcas que antes já estavam investindo em branded content e brand storytelling em 1 minuto, em 2 minutos, um curtinho aqui, um curtinho ali, começaram a perceber a força disso e o quanto que valia mais a pena desenvolver melhor as narrativas, expandir mais o universo dos personagens dessas histórias e tal. Então, começaram a criar e trazer para o mundo histórias de 5 minutos, 7 minutos, 30 minutos, 45 minutos, 1 hora e pouco. Documentário, ficção científica, comédia, todos os gêneros. Muitas marcas lançando direto no streaming, não estão nem lançando tensas com aquela coisa de só TV, só TV, só TV, não. Elas fazem um escarcéu, chamam a atenção para caramba e todo mundo assiste lá no streaming. Então, essa evolução, que é mais do que uma tendência de marcas investindo muito mais dinheiro, muito mais tempo e com muito mais prioridade em branded content e brand storytelling, não significa que foi substituído, né? O lugar da publicidade foi... Não. Por quê? Porque publicidade existe para vender. Não importa se é produto, benefício de produto, posicionamento ou mensagem institucional da marca, mas publicidade é uma venda de alguma coisa, por mais subjetiva, emotiva que seja, com a voz da Fernanda Montenegro, num filme de Natal, no final do ano, todo mundo chorando. Não importa se é nesse nível de persuasão. E, ao mesmo tempo, o mundo começa, já faz tempo, a banalizar o que é branded content, brand storytelling, porque é muito conveniente também, né? Quem se assusta e acha que não entendeu direito, que não domina direito os recursos e o universo do branded content, do brand storytelling, rapidamente banaliza, taxando, classificando. Branded content é isso, brand storytelling é aquilo. Isso é publicidade. É publicidade com um pouco de minutos a mais, o que está completamente errado. Né? Então, independente do que é ou do que não é, claro que o que é e o que não é, branded content, brand storytelling, a gente vê com muito mais preciosismo, lente microscópica, profundidade, amplitude, exemplos, versões, formas e muito critério no bootcamp, né? Eu até tenho uma masterclass de 4 noites que eu dou fora do país desde 2013, dentro das empresas, para os mercados lá fora. Comecei a trazer para o Brasil em 2019 e não parei de fazer aqui. Mas na masterclass eu trabalho ou com 2 dias inteiros ou com 4 noites. É uma coisa mais alucinante. Todo mundo é abastecido, inspirado, informado, aculturado e, ao mesmo tempo, tem que criar tudo isso em 4 noites ou em 2 dias. É corrido, mas funciona também. O nosso bootcamp da Miami tem uma profundidade, tem estímulos de 7 professores incríveis que eu convidei para dar o curso comigo. A gente tem um orientador que acompanha os trabalhos dos grupos ao longo dos 2 meses do curso. Então, é uma experiência muito rica, muito profunda e que, obviamente, não tem uma live que resolva, né, gente? Aqui é para dar um gostinho do picolé ou dos sabores, sei lá, né? Eu não posso fazer muito. Adoraria fazer, porque se deixar, eu fico falando com vocês aqui até amanhã. Amanhã não sabe disso. Quem me conhece daqui sabe disso também. Porque eu tenho o maior prazer, é um amor na minha vida, né? Isso que eu faço, tanto como consultora estratégica, como professora e formadora aqui fora, como uma pessoa que cria e produz, faz produção executiva também de projetos de branded content, brand storytelling. Eu inalo isso e transpiro isso em tudo. Então, eu ficaria com vocês aqui muito tempo. Mas o que acontece? Deixa eu falar um pouquinho do bootcamp, tá? Para vocês entenderem. Deixa eu compartilhar aqui, entenderem assim o que a gente quer dizer, né?
Vocês estão vendo aqui a tela comigo, né? Tô vendo sim. Perfeito. Tá. Então, essas pessoas maravilhosas aqui são os professores, né? Tá faltando só o orientador, que eu, obviamente, esqueci de botar o orientador. Maravilha. O Mauro. Mas o que que é o bootcamp, né? A Miami me encomendou, Patrícia, cria um bootcamp, cria um curso de 2, 3 meses, para as pessoas entenderem o que que é branded content, o que que é branded storytelling. Falei, vamos embora. Então, a gente, enfim, criei, defini as disciplinas, porque tem um eixo condutor muito importante desse bootcamp, que é importante vocês saberem. O eixo condutor é tentar provocar um novo mindset em vocês, que vocês naturalmente tenham lentes incorporadas, porque não é abrir mão das lentes que vocês já usam quando vocês estão fazendo projetos de publicidade, de trade marketing, de inbound marketing, todas as formas de comunicação e de marketing. São novas lentes que vocês vão lá e usam naturalmente. Vocês esquecem que estão usando na hora que vocês estão desenvolvendo um projeto de branded content, branded storytelling. Não é uma mudança religiosa. Inclusive, se for, tudo bem, porque eu sou judia e sou espírita, e está tudo certo. Eu não troco lente, é instintivo, é intuitivo. Então, é essa a intenção, que intuitivamente, instintivamente, vocês tenham os códigos, vocês incorporem esse mindset, essa cultura do branded content, do brand storytelling, acrescentando poder ao talento que vocês já possuem. Mas, para isso, eu fiz um eixo condutor. Cada disciplina que eu defini ajuda nessa construção. Cada professor que eu escolhi, que eu convidei, que eu sou fã, que eu adoro, esses professores estão praticamente desde o início, a maioria deles. São professores, alguns trabalham só com entretenimento, storytelling, cinema, outros trabalham só com publicidade, porém todos têm o que nas costas? Case de branded content, de brand storytelling feito. Eu não poderia ter trazido gente que só tem os outros mindsets, porque senão seria uma tolice, né? Então, deixa eu contar um pouquinho para vocês. Aqui à minha direita é o Lusa. O Lusa é um roteirista talentosíssimo, premiadíssimo, é um dos roteiristas de cinema do Brasil mais premiados no mundo. O Lusa, inclusive, tem vários longas que são hilários, super engraçados, super divertidos. Ele trabalha com todo tipo de ficção e é extremamente talentoso. Lá atrás, a gente trabalhou juntos na Macan, que é uma agência. Então, o Lusa entende muito os desafios que a gente vive quando chega um briefing de uma marca. Ele entende a tensão da marca, mas ele é um cara que hoje está 100% dedicado ao mundo do storytelling. Então, ele é o professor que vai ensinar vocês as técnicas de roteiro, as técnicas, os elementos principais que vão ajudar vocês a desenvolver as histórias que, em grupos, quem se inscreve no Bootcamp tem que desenvolver ao longo dos 2 meses. O Marcelo Nogueira, que hoje está em Nova York, ele é o diretor de criação executivo da BBDO. Ele é um dos autores de um dos cases mais maravilhosos que o Brasil já fez de branded content, que é A Despedida da Kombi, que é um filme de 4 minutos, super vencedor, em engajamento, em reputação e lembrança de marca e em venda de produto. Né? Para quem acha que branded content, brand storytelling é um momento que a marca aparece menos, mas não quer dizer que ela vai vender menos. Que é isso que importa, né? Do lado do Nogueira está a Kelly Castilho, maravilhosa, cineasta, talentosíssima, tem uma experiência em cinema, né? Ela dirige cinema, dirige programas de TV, criou programas de TV para vários canais, também trabalhou com publicidade, acabou de ser jurada no Festival de Cannes, jurada de filme, representando o Brasil. É uma mulher talentosíssima, eu sou muito fã dela. Estou felicíssima que ela está com a gente. O Tetel, que é esse de boné e óculos com cara de maluco, é maluquésimo. O Tetel é talentosíssimo. Ele é um cara que trabalhou a vida inteira do lado da TV, do lado do streaming. Então, é ele que, estando na TV e estando no streaming, quando alguém chegava com uma ideia de uma série, com ou sem marca, ele falava: isso vai funcionar, isso a gente quer adquirir.
a gente vai te pagar não sei quanto e a gente vai produzir a sua série com você. E vamos exibir no canal. Então, Tetel trabalhou na Fox, Tetel trabalhou na Disney, Tetel trabalhou na CNN. Ele é coprodutor de várias séries, não sei se vocês já viram Impuros, que é uma série que o Tetel é um dos produtores também. Então, Tetel entende tudo de roteiro, de critério de essa série é boa, esse episódio é bom, ou esse curta-metragem é bom, vai funcionar como história, porque tem potência, independente de ter marca. Então, ele dá para vocês esse punch não só de roteiro, do mundo do storytelling, como o Lusa dá, mas também como um produtor, como um cara que sabe. E era um cara, o Lusa não trabalhou do lado da TV nem do streaming, né? O Lusa é um roteirista. O Tetel não, o Tetel ficava do lado de lá dizendo isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim. E ele vai mostrar para vocês, para quem se inscrever no Bootcamp, como saber o que é bom e o que é ruim, desde o início. Do lado do Tetel, do Carlos Queiroz, está o João Gabriel. O João Gabriel é um dos caras mais talentosos que a gente tem de estratégia, de planejamento estratégico. O João Gabriel está por trás da estratégia e do lançamento de cases como o Despedida da Kombi e vários outros, para a Ambev, para várias outras marcas. E o João Gabriel, ele que passa o briefing, porque a gente tem um briefing de uma marca, que é passado. Então, o João Gabriel traz o briefing, e ele é a segunda aula, né? Então, a primeira aula é minha, que eu faço uma imersão com vocês para quebrar mindset, apresento uma quantidade de cases e de técnicas e critérios e códigos e conceitos desse universo. A segunda aula é de João Gabriel, onde a gente passa o briefing, e João Gabriel fala muito de como pensar estratégia ao redor dos projetos, como lançar um projeto de branded content para ele emplacar, para ele engajar, para ele ajudar a marca a vender a partir da estratégia. Enfim, na ordem das aulas, vocês têm primeiro a aula comigo, depois a aula com o João Gabriel, de estratégia, depois a aula com o Lusa, de roteiro, desculpa, depois a aula com o Marcelo Nogueira. O Marcelo Nogueira, a disciplina dele é uma coisa que eu precisava preencher, porque às vezes quando a gente sabe muito storytelling, quando a gente sabe roteirizar, quando a gente vem desse lado do entretenimento, não do lado da publicidade ou da marca, a gente às vezes já sabe que tipo de história a gente quer contar, sobre quem, mas não necessariamente a gente consegue ter uma puta ideia. E o Nogueira, ele ensina a turma a ter a puta ideia. Uma ideia que vai funcionar como história depois, como uma história humana depois. Então, ele ajuda vocês a saberem conceituar. Receberam um briefing? Como é que eu tenho a puta ideia antes de desenvolver uma história? Então, esse é o papel do professor Marcelo Nogueira. Então, na ordem, sou eu, depois o João Gabriel, depois o Nogueira, aí vem o Lusa, que é professor de roteiro, depois vem o Tetel, o Carlos Queiroz, que é professor também de roteiro, produção e de critérios do que faz uma série ser boa, um curta ser bom. Aí vem a Kelly, que é a nossa cineasta, que mostra como é que se produz, como é que se coloca de pé uma história que foi escrita em roteiro, como é que ela realiza aquela história, como é que ela vai pegar aquela história e transformar aquele roteiro num produto audiovisual, né? Numa coisa que vai ser exibida em algum lugar, distribuída em alguma mídia. Então, ela ensina as melhores práticas para se realizar, para se produzir, para se dirigir e se transformar em cenas e num corpo de audiovisual, né? Numa produção, aquilo que estava em roteiro. E depois vem a última matéria, que é com a Chiara Martini. A Chiara é a nossa cliente dando aula. A Chiara tem uma experiência maravilhosa, inclusive eu já trabalhei na criação e produção de um documentário quando ela era da Heineken, há muito tempo atrás, quando a gente contou a história do surgimento da Bossa Nova, um documentário chamado Beco das Garrafas. Chiara era uma das clientes aprovando. Depois a Chiara se juntou a uma das coisas que eu faço, que é o Coletivo Asas, onde a gente, às vezes, aterriza ali uns projetos de branded content. A Chiara estava também numa série de 2 anos que a gente produziu para a Nestlé. E hoje a Chiara está na Coca-Cola, e ela, sendo Creative Strategist, na verdade, o que ela traz? Ela traz uma visão de cliente transgressora, não é uma visão de cliente careta, é uma visão de cliente que tenta extrair o máximo de criatividade, que sabe
brifar e aprovar uma história, que vai saber valorizar uma história humana, não só uma publicidade. Então, aí a gente fecha com a Chiara. Então, basicamente, são essas as matérias, tá? Ao longo de 2 meses, toda sexta e sábado, sexta-noite e sábado, de 9 às 4, os alunos têm uma matéria. Então, na primeira semana, lá em 20 de outubro, sexta-noite e sábado de manhã comigo, na semana seguinte, com o professor seguinte, na outra com outro, e por aí vai. E toda quarta-feira à noite, cada grupo, porque a gente monta grupos dos que se inscrevem, para ao longo de 2 meses eles desenvolverem uma história a partir daquele briefing que é recebido. A gente tem o orientador, que é o Mauro, que toda quarta-feira encontra por meia horinha só cada grupo online para dar instruções, para ir acompanhando a evolução do roteiro que cada grupo está desenvolvendo. A ideia da história e o roteiro daquela história que o grupo decidiu desenvolver e vai apresentar lá no final para um cliente que vai estar com a gente na banca, dia 20 de dezembro, e esses professores todos. Então, esse curso é um curso assim, feito com muito amor, muita paixão. Ele é programado, ele é desenhado, ele é muito conversado com esses professores para que seja a forma mais dinâmica, mais fluida, mais instigante, mais inspiradora para vocês. As aulas não são aulas maçantes, são aulas provocativas, dinâmicas. Então, é tudo feito com realmente muita paixão para vocês. Não existe nenhum curso como esse no mundo. Desde o momento que a gente lançou em 2019 até hoje. Não tem. Não tem. E muito também porque somos nós, né? Somos nós fazendo isso e já indo para a 9ª turma. Vocês têm alguma dúvida em relação ao que eu falei até aqui? No final também vocês podem tirar dúvidas, vocês podem escrever ali para a Yara no chat, que a Yara vai responder vocês na hora ou depois sobre, né, Yarinha? Especificamente sobre como eu me inscrevo, aonde que eu vou, quanto que é, essas perguntas todas práticas e específicas do Bootcamp, a Yara vai estar respondendo para vocês ou ali no chat ou depois, né, Yarinha? A Yara troca com vocês. Eu queria continuar aqui lembrando o que eu estou querendo dizer com essa nova lente, com esse novo mindset, né? Porque não é você chegar simplesmente se jogar e pisar um território que é o território da intersecção, do encontro das marcas com o storytelling, com o conteúdo, né? Não adianta só você se jogar nesse território, você tem que se jogar equipado. É nesse sentido, né? Então, o equipado significa você ter um novo mindset, significa você ter uma cultura, né? Não adianta você simplesmente contratar um roteirista, colocar embaixo de 500 pessoas que trabalham na tua empresa e achar que você resolveu o problema, que você tem storytelling. Storytelling tem que pulsar em todo mundo tem que abraçar isso com um nível de seriedade e profundidade que não dá para fazer sozinho, né? A realidade no ICRU é essa, né? Hoje as boas histórias elas são compartilhadas, os bons conteúdos são compartilhados porque eles interessaram a audiência, não porque eles pertencem a uma marca. Você fala isso para as marcas, elas surtam. Imagina, a gente para assistir uma coisa que a Apple lança, que a Coca-Cola lança, que a Nike lança, sei lá. Porque a gente ama essas marcas, mais uma ou mais duas, sim. Mas desculpa, não é porque está na internet, não é porque está na TV, não é porque está em qualquer lugar que eu vou parar para ver porque pertence a uma marca. Eu só vou parar para ver porque me interessou, ponto final. Isso ninguém mexe, ninguém toca. Então, a marca que ainda não entendeu, que ainda não se esforçou, não se desdobrou para tentar capturar a atenção e o tempo das pessoas de forma relevante, parou no tempo. Vai tomar em algum lugar, né? Então, a verdade nua e crua é essa. O storytelling, ele não é... O mundo já banalizou, mas o storytelling de verdade não é
uma forma assim que acontece uma coisa com fulano, que ele foi lá, ele acordou, aí acordou mal-humorado, aí ele foi e esbarrou com uma menina, e aí ele comprou um bombom um sonho de valsa, porque ele ficou gamado na menina. Aí ele vai esbarrar com ela de novo na escola, aí ele fica com medo de falar com ela, ele não consegue, ele acha que ela não vai dar a mínima para ele, aí ele vai lá, caminha mais um pouco, aí sai da escola e aí ele tromba com ela no clube. E aí, quando ele tromba com ela, o bombom cai em cima dela. Estou inventando, tá, gente? Cai em cima dela. Ela olha aquele bombom, louca para comer o bombom, olha para o menino, eles se beijam, ela come o bombom e fechou. Isso é publicidade. Tá tudo certo? Tá tudo certo. É fofo, é muito fofo. Tem uma música divertidíssima, tem cenas hilárias, tem, mas isso é apenas uma série de coisas acontecendo na vida de alguém de forma fluida e organizada. Isso não é storytelling. Storytelling é técnica, é linguagem, é um universo. Storytelling é a história humana sobre pessoas, né? Então você precisa ter uma estrutura narrativa aristotélica, com jornada de herói, com uma série de questões que as pessoas aprendem no nosso bootcamp. A partir disso, implementando estruturando isso, desenvolvendo e expandindo o universo e o arco dos personagens, aí sim pode ser que você tenha chegado no storytelling. Então, o storytelling não é um jeito de falar mais fofo, mais engraçado, mais divertido, alguma coisa que poderia ser chata. Isso é a obrigação da publicidade, de tentar transmitir do jeito mais entretenedor, mais legal, mais divertido, ou mais chorante possível, sofrente possível, alguma coisa que poderia estar sendo dita de forma chata e desinteressante. Então, a grande revolução do marketing acontece quando uma marca consegue realmente se deslocar do seu umbigo e se colocar no lugar das pessoas. E falar naquela história, falar e retratar naquele conteúdo o que efetivamente pertence às pessoas. O que efetivamente é sobre as pessoas, não mais o momento em que a marca vai falar sobre ela. Ela grita para o mundo que ela está trazendo alguma coisa para o mundo, uma história, um conteúdo, sim, mas dentro daquele conteúdo, daquela história, é uma história humana, é uma coisa sobre as pessoas, não sobre a marca. Se não é a publicidade ou qualquer outra forma de comunicação intrusiva, interruptiva e tradicional, explícita da marca falar sobre ela mesma. Tá? Então, a gente está falando da possibilidade da marca criar uma identificação tão poderosa, porque trouxe uma história humana para as pessoas verem, algo que afeta tanto o ser humano e o seu contexto cultural, que a marca pode ali, ao invés de ter o papel de ser a dona de uma conversa, ser sim uma catalisadora, alguém que deflagra uma conversa a partir da história, que é muito mais potente do que só algo sobre o produto que ela tem, que é sobre as pessoas, que é algo que cria uma identificação transversal e universal. Né? Uma narrativa não interruptiva, não intrusiva, que é voltada para as pessoas, não é mais o momento em que a marca fala sobre ela de forma egocêntrica, que é algo onde o herói e o protagonista são as pessoas, né? O herói e o protagonista são as pessoas, é a audiência. Isso aqui é um poderoso encontro de marca com conteúdo e storytelling, mas a partir de um novo olhar, a partir de uma nova possibilidade de conexão emocional entre marca e pessoas. O Seth Godin, que é um cara, um fera aí, autor de muitos livros, que fala muito de evolução da mídia, do consumo de mídia, critica muito as marcas também. Ele falou há um tempo atrás, e na verdade eu acho que essa frase já está desatualizada. Ele falou: não, nenhuma marca mais hoje faz marketing só vendendo alguma coisa, falando alguma coisa sobre ela. É sobre as histórias que as marcas estão contando. Mas nem toda história, não é porque é storytelling que significa que você alcançou os céus, que deu tudo certo. Porque ainda precisa ser uma história relevante,
ainda precisa ser uma história estruturada com bons universos e arcos desenvolvidos, e ainda precisa ser uma história com protagonistas interessantes, com personagens que vivenciam situações interessantes e que atravessam desafios e chegam transformados no final, junto com a moral da história que a marca quer passar. Então, não é porque é storytelling que deu tudo certo. Tem que ser o storytelling que funcionou. Por mais óbvio que pareça o que eu estou falando, né, gente? Então, eu costumo dizer isso, que por mais que choque as pessoas, que branded content não é marketing. Branded content não é marketing, porque branded content não é mais uma forma de vender alguma coisa. Pode sim alavancar a venda, por consequência. Mas não é o momento que a marca está vendendo alguma coisa sobre ela, mesmo se for de um jeito que faz todo mundo chorar de tanta emoção. Não é venda, não é publicidade, não é marketing, muito menos brand storytelling. Deixa eu mostrar um exemplo para vocês do que não é branded content, mas tem muita gente que acha que é. Por quê? Porque, principalmente o brasileiro, é muito condicionado à mídia. Porque a gente sempre viveu num país muito condicionado ao impacto da TV, ao impacto da mídia. Então, quando a gente vê vídeos na internet, a gente chama todos esses vídeos de branded content se eles têm mais de 1 minuto. Está errado. Porque é que nem pessoas. Cada pessoa é uma coisa, cada pessoa tem um DNA, cada pessoa é uma configuração, cada pessoa tem um caráter, cada pessoa tem um percurso, uma educação, um futuro, tem escolhas específicas. É a mesma coisa. Não é porque é um vídeo mais longo do que 1 minuto, ou que é muito entretenedor, porque ele não te irritou, ele não te interrompeu, ele não te encheu o saco, que significa que ele seja branded content. Ele pode ser, sim, uma publicidade mais longa, uma publicidade mais entretenedora e mais divertida, como esse exemplo que eu vou mostrar. Oh, not too much sauce, please. All right, sure. That's the Here one. you go. Thank you. Tough. Are you sure you want to take it away? It's about to pour it down. It's fine, it's fine. No All worries. right, take care. Bye. Bye-bye. Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. Up in the clouds, dark up above, sun in my heart, and I'm ready for love. Ready for love, I'm ready for love. Ready for love, I'm ready for love. Yeah. Do 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 do. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain. Got a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the ready for love. I'm ready for love. Ready for love. I'm ready for love. Singing in the rain. Lindo, maravilhoso, super bem produzido, música bacana, mas é publicidade. E tá tudo bem? Claro, tá tudo ótimo. Todo mundo viu? Todo mundo viu. Mas isso é publicidade. É sobre a marca? É sobre o produto? Ou é sobre as pessoas? São várias pessoas usando o produto. Diferente, por exemplo, do que eu acabei de ver, espero que vocês vejam logo, que estreou na quinta, o novo filme do Almodóvar, de 30 minutos. O filme de western, sobre 2 caras que se amam. Vocês já ouviram falar? Foi uma encomenda da Saint Laurent, da marca de luxo Saint Laurent. Os caras encomendaram, ele aproveitou uma micro-história que ele tinha começado, na verdade era
uma situação que acontecia, expandiu isso, transformou isso num curta-metragem e lançou, a marca coproduziu com ele. Se vocês assistirem o filme do Almodóvar, vocês vão ver um exemplo de branded content ou de branded storytelling ali, onde vocês estão assistindo uma história sobre as pessoas, não sobre a marca. Mesmo, olha, a diferença é grotesca. Aqui está todo mundo vestindo. No filme do Almodóvar está todo mundo vestindo roupa Saint Laurent, mas não é sobre as roupas, não é sobre a Saint Laurent, é sobre as pessoas, sobre as histórias que eles estão vivendo naquele filme. Nesse caso aqui, é sobre as roupas. Então, são nuances, mas são coisas que a gente... a minha intenção jamais é, numa live, num curso mais demorado, mais longo, numa masterclass, numa consultoria, numa produção, jamais é catequizar pessoas, jamais é estimular vocês a serem bons jogadores. Isso seria isso seria restringir demais a potência e o talento que cada um de vocês tem individualmente. E de um monte de coisa que vocês ainda têm para descobrir e para imprimir na vida de vocês. De jeito nenhum, não caiam nisso. O importante não é saber diferenciar, o importante é não abrir mão de um olhar extra que você vai desenvolver, porque você não simplesmente adquire, não é que nem comprar óculos, né? Você tem que ir incorporando, e isso você não faz da noite para o dia, precisa muito estímulo. Por isso que eu convido vocês, se inscrevam no Bootcamp, venham nessa viagem, nessa imersão com a gente, que é muito legal, modéstia à parte, eu tenho muito orgulho, e para mim é um luxo, porque eu tenho o privilégio de estar do lado desses professores que eu gosto tanto, que eu admiro tanto, que eu valorizo tanto, que tem tanto para contar, e todos, sem exceção, são tão generosos, eles abraçam tanto os alunos, eles se entregam, é impressionante, é maravilhoso. Eu vou parar aqui para ver quem tem dúvida, quem quer falar alguma coisa, quem quer perguntar alguma coisa. Eu gostaria de perguntar, Patrícia, Ah, boa noite a todos. Se você tem exemplos, cases, e se aplica também o conceito de branded content a produções escritas, seja no impresso, seja escrita online, que você sempre, eu te acompanho, você sempre traz produções audiovisuais. Eu queria saber se aplica e se você tem exemplos. olha, nossa, eu sempre tenho exemplo impresso, que eu amo, né? Eu amo. Mas agora não está vindo de jeito nenhum, gente, porque eu deixei metade em algum lugar. Sempre tenho porque eu adoro. Por que a gente escolhe o audiovisual, tá? Denise e todos? Porque não existe ferramenta, isso é comprovado, inclusive cientificamente, não existe ferramenta mais efetiva para se contar uma história do que o vídeo. Porque o vídeo tem todos os estímulos, né? Então, o vídeo, ele tem, não importa se é uma série, se é um curta-metragem, se é um longa-metragem, o vídeo tem o estímulo visual, o estímulo sonoro, a montagem, então ele conduz a tua emoção, ele te entrelaça. Então, o vídeo, e não é à toa que o Brasil é talvez o segundo ou terceiro, a gente já foi o segundo, não sei se a gente virou o terceiro, maior consumidor no mundo de vídeos, né? Não só no YouTube. Então, o ser humano para hoje para vídeo. Apareceu o vídeo, o ser humano para também para o que é sonoro. Então, uma das coisas que mais cresce no mundo é a produção de videocast e podcast, inclusive ficcionais de ficção científica, inclusive eu dou exemplo deles no Bootcamp, de marcas mundo afora, porque as pessoas estão fissuradas por consumir todas as formas de história. Impresso é sempre menor, porque impresso é sempre mais caro, mais complicado, com índices de acesso, de consumo daquele meio baixíssimos, né? Então, tem países onde as pessoas leem muito, tipo Portugal, até os jovens leem bastante. Estados Unidos, mais ou menos, depende muito do país. Brasil é baixíssimo, né?
Então, acaba que as marcas... Então, mas o que tem também é a experiência de marca, onde a experiência conta uma história, as pessoas vivenciam momentos daquela história. Então, quanto mais você instigar, viu, Denise? Quanto mais você estimular, inclusive no impresso, porque às vezes é tanta história para contar que tem que sair um livro publicado, ou que seja uma publicação online dele, entendeu? Mas contar histórias, se você ler qualquer livro, os livros, está vindo só ela agora, né? Se você ler Carla Madeira, os livros dessa mulher, você visualiza, né? É muita força, é muita história, é um desenvolvimento de personagem, ela tem uma riqueza de personagem, tanto quanto o cinema, as séries têm, né? Enfim. Quem mais quer perguntar? Obrigada, Denise. Perguntem, Oi, oi. abusem. Boa noite. Eu tinha uma pergunta similar ao da Denise, mas um pouco mais ampla, tá? Na verdade, assim, eu trabalho em uma empresa que eu abri uma área nova, né? Que é uma área que eles não sabem nomear, mas é mais ou menos é um branding, que ele é muito voltado para experiências, mas é o 360, né? Então, eu busco fazer várias coisas, mas dentro do mercado de luxo. E aí, dos feedbacks foi para eu buscar uma forma de estruturar esse pensamento, porque eu sou extremamente criativa, mas tenho dificuldade de estruturação. E aí, buscando com alguns profissionais, como eu fui muitos anos de agência publicitária, hoje eu sou no marketing, né? Estou dentro do marketing, embora essa área seja um branding, estava o desafio de achar algo que eu estruturasse, né? Então, amigos de agência me indicaram alguns e eu cheguei no de vocês por consequência, porque eu estava buscando, na verdade, o bootcamp de planejamento estratégico. Só que a dúvida que ficou, quando eu vi logo que era audiovisual, eu fiquei um pouco temerosa de ser só voltado, justamente o que a Denise falou, só voltado para audiovisual. Mas aí a própria RH daqui conversou, a gente enxergou juntas muito potencial, conversei com outros criativos, que a gente tem uma agência criativa aqui dentro, né? uma house, né? Dentro da empresa, e aí, assim, percebendo que eu poderia fazer um mais estruturado em um outro lugar, que era um curso bem mais de praxe, e que esse ia abrir muito minha cabeça. E esse também era uma dúvida da minha gestora do quanto isso ia abrir a minha cabeça e que eu já sou muito criativa, eu quisesse implementar coisas que estivessem muito fora do limite da empresa, né? E aí eu queria entender assim, eu via pela sua observação que vai muito além, já pelo que você explicou, já entendi que dá para estruturar sim, mas o quanto, mesmo que não seja o foco central, vocês podem, no paralelo, indicar livros, alguns cursos, alguma coisa que eu consiga também estruturar esse pensamento, porque a criatividade é muito pulsante, entendeu? O que você precisa? Se você fosse me responder em uma, duas palavras, o que você quer? O que você quer? Fecha o olho e me fala, o que você tem vontade? O que você está precisando? Eu preciso construir a narrativa, né, da história voltada para a minha empresa, né? Hoje a gente é muito focado em produtos e eu quero criar a narrativa de marca. Mas e tudo que vem abaixo dela, então que todas as ações estejam envolvidas com essa marca. Então, sei lá, se eu criar um Por que evento você é porque fala narrativa? Por que você diz narrativa e não campanhas, por exemplo? não, porque não é campanhas. Campanhas a gente tem uma empresa que faz a campanha. Eu quero pensar estrategicamente, entendeu? Então, assim, eu quero Entendi. conduzir. Quando eu estava numa área aqui, foi justamente por isso que eu ganhei essa área, né? Porque a gente tem uma agência, e a agência já tinha, como você falou, o roteirista, todas as pessoas que desenvolvem isso. Só que eu pegava elas na mão e conduzia a algo novo. Eu quero Tá. continuar fazendo isso, mas pela marca, de uma forma mais estruturada, e que eu consiga engajar mais pessoas de outras áreas, que é o que eu estou fazendo no trabalho de formiga, mas eu quero potencializar isso, entendeu? Esse curso seria útil? Assim, me parece que é o que você precisa, porque você não vai ficar deficiente no pensamento e visão estratégica. Você tem uma matéria com visão estratégica, com pensamento estratégico, mas você é demandada na forma de interpretar o briefing que os alunos vão receber no bootcamp, na forma de defender, porque os alunos, o que eles têm que apresentar? Não é só um roteiro, eles precisam apresentar uma defesa estratégica. Por que escolhemos falar desta forma?
Porque tivemos essa ideia. Então, essa defesa estratégica demanda pensamento estratégico, né? Demanda uma visão mínima de branding, né? De entender o universo de marca quando se aproxima do universo das narrativas. E aí você tem que saber, os alunos geralmente apresentam não só o roteiro, mas na defesa, né? Porque na banca, lá na apresentação final, os grupos apresentam 10 minutos de defesa e o roteiro já foi enviado para a gente analisar. Então, o roteiro da história. Então, nessa defesa vem, inclusive, como é que vai se comportar essa história. Essa história vai ser lançada nesse dia, ao redor vai ter que outras formas. Então, você pensa como a marca pulsa, como a marca estrutura e tangibiliza a sua estratégia, e pensa também em forma de narrativa especificamente, de história, de storytelling. Me parece que é o ideal, porque se você fizer o Bootcamp de Planejamento Estratégico, que é maravilhoso, da Miami, você vai sair uma pessoa, o que eu entendo é que dali você sai uma pessoa que sabe fazer um planejamento estratégico para alguma marca. Eu acho que não é isso que você quer, pelo que eu entendi, você quer ir até a narrativa. Aí, independente de dica de livros, os professores, assim, a gente sempre dá dica de livro, mas assim, o conteúdo que vocês têm ali, porque as aulas ficam todas gravadas, tá? Mas os alunos precisam comprovar presença, então não adianta não estar nas aulas. Mas ficam gravadas como se fossem livros, para vocês reestudarem, tá? E a gente dá dicas? Dá. Mas, por exemplo, eu não dou dica de livro de brand storytelling, porque eu sou uma das que está ensinando o brand storytelling. Eu dou dica de livro de roteiro, que o Lusa vai dar o mesmo. Quer aprender a roteirizar, que é o livro que o roteirista lê, tem esse. Agora, o que faz você chegar a ter uma boa ideia, ou o que faz você, no seu caso, inclusive, especificamente, tá? Soane, né? Falei certinho? Soane, Sim. que está do lado da marca, a gente consegue, pelo menos tenta, né? É a nossa intenção, te abastecer de critérios onde você vai saber melhor identificar, depois que você passou o briefing para uma agência ou para uma produtora, quando eles te devolvem a solução e é uma narrativa que você está esperando, você vai estar mais preparada para dizer, acho que essa história não está funcionando e eu sei por quê. Deve ser o personagem não está isso. A estrutura da história não está funcionando bem, talvez por isso. E se você vai meio que co-criar com eles. Então, você tem isso mais esclarecido, você está mais potente para, às vezes, até mais do que os seus parceiros, a dizer não só o que você espera que aquela história signifique, mas que você consegue detectar o que pode estar faltando nela. Talvez você não saiba escrever ela, porque você tem que ser uma roteirista, mas você tem a sensibilidade, o critério e o mindset para dizer, puta, esse personagem é o personagem que não está. O cara não está vivendo obstáculos suficientes na história. Então, ele está muito certinho, ninguém vai prestar atenção. Ou ele está muito perfeitinho, ou ele está muito perdedor demais. Ninguém gosta de... As pessoas gostam de altos e baixos, é por isso que a gente se conecta nos personagens, por exemplo. Então, você vai ter essa acessibilidade e vai falar isso para eles. Então, você vai saber brifar melhor, você vai ter a capacidade aprimorada para aprovar, para identificar o que é bom e, acredito eu, também de ter o pensamento estratégico, né? Espero ter te respondido. Ficou claro. Não, ficou claro. Obrigada. Imagina. Quem mais? Manda. Eu tenho uma dúvida aqui. Bom, Manda. boa noite primeiro, Vai valeu a lá. oportunidade aí. Legal a live, está esclarecendo bastante coisa. Eu sou fotógrafo e videomaker, né? Sou criador de conteúdo. Tenho uma formação em direção de fotografia para cinema, trabalhei em agências de publicidade e hoje eu acompanho um artista que tem um grande nome aí e muita coisa está acontecendo que eu não esperava, né? Igual minha gata aparecer aqui agora. Então, Espero que assim, coisa boa. um Espero monte que de coisa coisa boa esteja boa. acontecendo. E aí
Pô, eu tô passando uma fase onde meus vídeos já não tá passando mais por aprovações. Tá chegando os vídeos do artista Parabéns. pra eu aprovar, então tô participando de projetos maiores, não fiz um videoclipe ainda, mas fiz um making of, aí como tava ali, fiz uma versão vertical para internet. Aí tô publicando no Instagram, então tô trazendo toda essa parte nova aí que não faz parte de vídeo e foto, né? Não é onde era a minha especialização. Tá. Aí, o que eu vi aí que eu achei maneiro do curso, pô, o storytelling, o brand content vai me deixar fortão. Vou ficar Hulk aí na hora de eu criar um conteúdo, vou saber administrar essa parte boa. Agora, eu acho que o caminho que eu tô indo, eu vou começar a conseguir fechar algumas parcerias, e a outra parte é, eu tô viajando com uma banda, eu tô fazendo parte da gig do Marcelo Falcão do Rapa. Então tem muito conteúdo, tem muita atenção, o pessoal olha muito. Eu acho que de repente dá para criar um conteúdo que eu possa vender esse conteúdo para um programa de televisão, né? Pelo que eu vejo aí nos canais fechados, tem algumas coisas que eu não acho muito maneiro. Eu falo, pô, de repente dá para chegar com algo que é interessante. Mas aí eu não sei como fazer essa troca. Eu não sei como montar um projeto, apresentar esse projeto Você vai e, aprender e isso no bootcamp. No bootcamp, vocês legal. aprendem como formatar e como claramente e de forma persuasiva e vendedora emplacar. Então, por exemplo, o Tetel, o Carlos Queiroz, que é o professor que é, sempre trabalhou do lado da TV, do lado do, né, do streaming, ele ensina vocês a one page e outros formatos, quer dizer, como o que que acontece? Quem está do lado de lá e vai ouvir o teu projeto tem que sentir nas primeiras palavras que você tem potencial na história que você está querendo apresentar. Então você vai aprender como definir isso, como escrever isso, não só como criar, desenvolver personagem, desenvolver um storytelling, né, em roteiro. Você vai também aprender, principalmente com o Tetel, a como formatar e apresentar. É um pitching, a gente chama de pitching isso no entretenimento. Então, em todos os festivais do mundo, os caras vão lá e fazem pitching. Eles têm 10 minutos, dependendo do lugar no mundo, 15, para apresentar. Tipo, um cara como você vai lá e apresenta: olha, meu projeto é esse, esses são os personagens. Então, apresenta nesse formato que os milhões de produtores e donos do dinheiro nas TVs estão ali preparados para adquirir, comprar ou não. Vou produzir, toma isso aqui. Vou produzir, toma. Então, você aprende como formatar, como montar a defesa do teu projeto. Perfeito. Agora tem uma outra questão e essa não é boa. Eu costumo trabalhar de sexta, sábado e domingo. E aí, assim, esse horário aí do curso vai ser provavelmente um horário que ou eu vou estar na passagem de som, ou eu vou estar na estrada indo de uma cidade para outra. E aí eu vi que as aulas ficam gravadas, né? Aí eu posso tirar minhas dúvidas com esse orientador? Não, o orientador, a obrigação dele é somente se encontrar com os grupos. Então, por exemplo, eu sou orientador, tá? Vamos fingir que eu sou orientador. Aí tem o grupo 1. Grupo 1, que são, sei lá, 4, 5 pessoas, vai me mostrar o que eles avançaram no roteiro daquele grupo. Então, a conversa com o orientador é só semana a semana sobre os avanços que cada grupo vai fazendo no roteiro que vai ser apresentado ao final de 2 meses junto com a defesa, entendeu? Entendeu? Não é dúvidas das aulas, não. Você só pode esclarecer dúvidas das aulas durante Nas as aulas. aulas, por mais que elas fiquem gravadas, e você tem que ter, a Yara, se puder me ajudar, eu acho que é 70% ou 80% de presença do total de Isso, aulas. na verdade, são 80%. 80%. Em Senão sala você é de aula. reprovado. Senão não dá. Então, não, aí a aprovação, tudo bem, eu quero a informação. Tendo a informação, acho que já de repente resolve. Aí a gente vê aí se tem um canal, alguma coisa que eu estaria podendo tirar as dúvidas, porque eu não consigo prever também, sabe? Eu sei que vai ter bastante show aí, a maioria é na É. sexta-feira. Então, Bom, normalmente pense, eu tô nessa. pense, pense. Então, aí eu falo com a Yara, eu falo aqui no A WhatsApp, Yara, do Yara. pessoal.
Beleza. Isso. Pode me chamar, Leonardo, por WhatsApp, por e-mail, tá? Que a gente bate um papo legal sobre isso. Tá bom, Obrigada, Yara. Leonardo. Valeu, gente. Quem Era mais isso. gostaria de perguntar alguma coisa? Eu tenho uma dúvida, mas eu não sei se talvez a Yara consiga me responder melhor, mas aproveitar que também seu cérebro de todo mundo que está aqui. Que esses exemplos que você mostrou, eu acho que os exemplos no Só geral, quando mostrei eu um. penso. Só Ah, mostrei assim, um. as conversas que a gente conversou aqui, a situação da Suane também me fez pensar que a maioria dos projetos que eu vejo em branding, querendo ou não, não sei se é um viés meu ou se é de mercado, mas acabam sendo de empresas muito grandes, multinacionais, até mesmo com um orçamento muito grande. E essa é uma preocupação que eu tenho, porque, por exemplo, hoje eu trabalho numa empresa de médio porte, de pequeno médio porte, e eu não sei se é o momento para a empresa, e eu também não sei se é uma coisa que eu conseguiria, apesar de um indicativo de que eu vejo essa importância, enquanto eu profissional, assim, eu consigo reconhecer que talvez é uma coisa que faltaria, mas que talvez, por ser uma empresa de pequeno porte, ainda não consiga reconhecer essa importância do branding. E aí eu fiquei com essa dúvida se talvez, por isso que eu perguntei para a Yara, né, e para você, enfim, eu não sei se talvez, para mim, enquanto profissional, esse bootcamp do branding seria essencial, mas para a empresa talvez eu recomendasse o de estratégia. Eu não sei, fiquei um pouco Ó, nessa dúvida. eu acho que são duas questões que você tem aí. Uma Ótimo. questão é qual bootcamp você faz, o de planejamento estratégico ou o de branded content e brand storytelling. A diferença é que no de branded content e brand storytelling, você tem corpo estratégico, você tem visão estratégica, mas ele é dedicado a você saber como criar, como produzir, como vender, como apresentar, como trazer para o mundo um efetivo branded content e brand storytelling. Então, ele não é um bootcamp de outra coisa. O que acontece é que quando você faz esse bootcamp, você ganha um passo lá na frente, porque planejamento estratégico está todo mundo estudando há muito tempo. É importante? Claro que é. Eu mesma tinha essa função, trabalhava com isso. Mas eu sou uma profissional de estratégia. Mas isso não te coloca lá na frente. Está todo mundo fazendo estratégia há muito tempo. Agora, Branded Content Brand Storytelling é uma indústria que não para de crescer, e é no mundo inteiro. E são os pequenos e médios também, porque aí eu vou te responder a outra questão, que é muito louvável a tua pergunta, porque quando eu mostro cases, eu gosto de mostrar os cases mais caprichados, eu gosto de mostrar, né, os cases que esteticamente são um colírio para a gente, né, para a gente se deleitar, porque a gente merece também, né? A gente quer ver o que é bonito, gostoso, saboroso, e por aí vai. E mais um pouco. E aí, o que acontece? A criação e produção de branded content tem todos os tipos, inclusive de brand storytelling, e muito barato. Você pegar um celular com um grupo de 2 pessoas, essas pessoas poderiam estar produzindo um filme publicitário ou um filme de branded content. Ah, você quer acompanhar o dia de algumas pessoas, mostrar como é que as pessoas estão usando. Isso tudo só depende de um computador, de um celular que filma, porque hoje a gente está filmando filme de cinema em celular. 4K, 8K, os celulares estão filmando. Então, você não é mais caro. Você pode montar eles num computador. Está cheio de gente que sabe pegar o Mac e montar. Né? Então, Final Cut, outros programas, tem muita gente que está praticando, que está fazendo. Então, não é mais caro. Muito pelo contrário. Muitas vezes, ainda se cobra muito mais para produzir publicidade do que branded content. Você pode fazer o que você quiser. O importante é você trazer para o mundo narrativas que vão instigar e que as pessoas vão prestar atenção e que vão, de repente, até querer ver de novo. Elas não precisam ser sofisticadas. Elas precisam ter alma, precisam ter relevância e conectar com as pessoas porque tem importância para elas. Entendeu? E a gente discute muito isso no Bootcamp.
Quem mais? Desse bando de gente, cadê todo mundo? Esse bando de gente que está com a câmera desligada. Vou chorar a noite inteira, ligou câmera. Cadê as perguntas? Gabriela quer fazer alguma pergunta? Achei que você ia fazer. Não precisa fazer, só porque eu achei que você. Não, na verdade, eu ia mesmo. É, já vou pedir desculpa caso meu cachorro lata aqui no meio Tudo da bem, tem um pergunta. aqui também. Eu tenho uma história um pouco parecida com o Leonardo, acho. Eu venho do audiovisual. Eu fiz esse caminho oposto. Eu também trabalhava com operação de câmera, fazia filmmaking, mas ao longo do caminho eu mudei. Eu fui para essa produção de conteúdo. Recentemente, eu fiz uma pós-graduação em comunicação, gestão e marcas. E eu tenho tido um pouco de dificuldade em colocar essas coisas na prática. Eu descobri o branding agora na pós-graduação. E eu queria saber se ao longo do curso, com os trabalhos, vocês ajudam a gente a construir um portfólio, a desenvolver currículo, se os professores tocam nesse assunto. Não, eles não tocam nesse assunto. As aulas que eles dão não é para isso mesmo, porque as aulas que eles dão é para você ir aprendendo as técnicas para desenvolver storytelling para a marca. Agora, os professores são muito generosos, então às vezes você pede ajuda para, pô, fulano, você pode ver, porque tem ali pelo menos 3, 4 professores ali que estão acostumados a ver portfólio, que são diretores de criação. O Mauro, que é orientador, mas aí ele vai fazer separado. Aí você tem que pedir para ele separadamente, entendeu? Uhum. Na aula ou na orientação, não. Mas e todos muito generosos. Os alunos sempre procuram a gente depois também. Agora, é muito bacana o teu percurso. Acho muito legal que você fez esse percurso. E acho que você está avançada, porque esse é o profissional do futuro, o profissional que já trabalhou com conteúdo, produzindo, que agora está tentando entender o mundo da marca. Então você está se tornando você está se lapidando como uma profissional mais completa. Ninguém é uma coisa, nem é duas, né? Muito menos 3. Então você está certíssima, você está estimulando, ativando os teus potenciais e tentando ter uma compreensão do todo. Então você fica mais completa. Sempre tem no Bootcamp gente de produção tanto que trabalha nos canais de TV, quanto dentro das produtoras. Já teve roteirista, tem diretor de fotografia, tem de tudo, assim. Assim como tem gente de marca, assim como tem gente da área de criação de agência. É o grupo mais eclético, mais misturado de todos os bootcamps da Miami, porque se você vai para o pessoal que faz o bootcamp, é gente de agência. No máximo, algumas pessoas de cliente, mas a maioria de agência, né? No nosso, não. No nosso bootcamp vem muita gente do mundo do entretenimento também, do storytelling. Então, fica uma mistura. E aí a gente monta os grupos, a gente não sorteia os grupos, a gente monta os grupos para ser o mais... eu ia falar heterodoxo, fugiu a palavra. Homogêneo? Obrigada. Não sei porque estava heterodoxo. O mais heterogêneo possível. Então, eu não deixo, por exemplo, ter 5 roteiristas no mesmo grupo, né? Então, a gente tenta pingar um roteirista por grupo. Tem uma pessoa de TV, para estar mais bem distribuído e mais bem calibrado todos os grupos, para não ser covardia um grupo, outro grupo. Então, ainda tem essa troca com os grupos. Tem grupos que ficam para sempre juntos e se encontrando e tentando fazer projetos juntos. É muito bacana, sabe? Mas tem que ser uma escolha tua. Uhum. Acho que a minha maior dificuldade tem sido fazer essa virada de chavinha para sair da produção do material audiovisual em si para a parte de concepção. A gente discute o bootcamp inteiro se aquilo faz sentido para a marca. Se aquilo traz... Porque o briefing é um briefing
muito mais do que decente, né? É um briefing bom de marca, né? A gente já teve briefing da Gol, já tivemos briefing de Doritos, já tivemos briefing de Johnny Walker, de Avon, óbvio que eu vou esquecer, de Beats da Ambev e mais não sei quantos. Então, a gente sempre tenta trazer briefings inspiradores, mas assim, você tem que entender o mundo da marca, você tem que saber interpretar os códigos da marca e trazer aquilo para aquilo aterrissar na narrativa. E isso é o mais desafiador. Às vezes você consegue até ter a ideia de uma boa história, mas não significa que ela é o melhor encontro com a marca. Então, é desafiador pra cacete. Então, no Bootcamp, a gente estimula demais essa intersecção. Você entender muito bem do mundo da marca, através dos estímulos que a gente dá, e do quanto que aquilo é um encontro com a boa narrativa, porque não adianta ser uma boa ideia se não for uma boa história também no Bootcamp. Então, tem que ser uma boa interpretação do briefing e compreensão do mundo, do universo, da ambição, dos desafios da marca, do que a marca é, com a boa narrativa, né? Tá bom, obrigada. Obrigada a você. Quem mais? Obrigada pelo interesse de vocês. Eu queria que todo mundo que está aqui fizesse o Bootcamp. Como é que faz isso? Mesmo as que estão com câmera fechada aí. Paty, tem algumas perguntas aqui no chat. Eu não sei porque eu não estou conseguindo responder. Estou tentando enviar a resposta, mas o chat não está deixando. Mas Eu não vamos estou lá. vendo pergunta aqui. Espera aí. Você A consegue abrir única o chat? pergunta que eu estou vendo é da Rede. Tem uma delas sobre apresentação de Deixa eu projeto. ver. Apresentando o projeto ao cliente no final do curso e ele aprovando, o filme pode ir para a rua. Já aconteceu em outra turma, eu tenho boas chances dessa experiência rolar. Tudo depende do que é apresentado. Se o cliente pirar, ele pode levar à frente. Não aconteceu. Assim, uma coisa que eu sou, gente, sincera. Então, assim, não aconteceu. Teve ótimos cases? Teve, mas não aconteceu. Agora, não sei se o grupo não cavou o suficiente, porque o grupo conhece o cliente e fica com o contato do cliente. E o cliente está ali todo generoso. Então, nunca se sabe. Eu vou dar um exemplo. Na minha masterclass, que não tem nada a ver com a Miami, né, que são 4 noites, que já dei 26 no Brasil, edições, já aconteceu. Teve 3 edições que o povo ficou tão empolgado e realmente era muito bom que foi lá e bateu na porta das marcas. Porque na Masterclass o desafio, eu não convido uma marca. Cada grupo escolhe a marca que quer. Eu gosto muito quando tem isso também. Né? Porque aí também tem uma paixão já de cara, né? O grupo escolhe a marca, é outra coisa. Então, deles irem lá, baterem a porta e começarem, não aquele projeto, mas outros projetos com a marca. Tudo é possível, gente. O que mais? Eu consegui finalmente responder uma das perguntas aqui. A gente já está chegando ao final, né? Não vou cortar a parte, se ela quiser falar um pouco mais, fica à vontade. Mas Eu é queria. só para pontuar com vocês que dentro dessa aula aberta, dessa live, né, a gente também trouxe a possibilidade de desconto, né, para os interessados em se inscrever no Bootcamp. Então, eu estou à disposição, né, pelo WhatsApp da Miami, pelas redes sociais, tá? É só vocês me darem um alô que eu passo o voucher e aí vocês mandam um brasa aí para participar da próxima edição. Pô, eu tô interessadão, tenho mais uma pergunta aí. Eu também tinha uma Mas pergunta. só um segundo, Leonardo, deixa só o Ah, Jason tá. perguntar, que ele ainda não perguntou. Fala, Jason. Beleza. Cara, eu vi que tem algumas pessoas. Boa noite aí, né? Já falei um pouco, mas enfim. Eu vi que tem uma galera que, pelos depoimentos, tem uma galera que já está trabalhando mais com audiovisual, com marca, etc. Mas e para quem não está inserido agora com o universo do que o curso está propondo, mas tem muito interesse? Eu vi que tem essa galera, né, que já está envolvida, mas, por exemplo, eu atualmente trabalho com tech, eu sou designer, inclusive,
sou visual designer, já trabalhei numa empresa numa rede de comunicação para América do Sul e tal. E aí eu quis também fazer um pequeno gap aí entre desse desejo de trabalhar com audiovisual, com produção, enfim, com rede de televisão e comunicação, cinema, etc., para poder adquirir alguns skills que eu precisava e também trabalhar remoto para conseguir mudar para o Rio de Janeiro, que é onde eu tenho interesse de morar, então agora eu tô aqui, deu tudo certo. Mas o que tá mais rolando agora é que eu tô namorando a Miami e tal, tô vendo como é que funciona, me habituando com, enfim, com os professores, com a galera e com a metodologia, mas eu tava ficando com essa dúvida, tanto de por onde começar na Miami e como fica para fazer essa migração, entre aspas, se é difícil de ingressar na área, o quanto o curso capacita e facilita para a pessoa esse ingresso, enfim, essa virada de chave, como o termo a menina tinha usado também, para a pessoa que não está trabalhando na área, né? Como que Jason, seria, como que tu diria que é esse processo? obrigada pela tua pergunta, pela tua participação. Jason, esse curso eu fiz, tá? Eu Perfeito. fiz ele para todo mundo. Tudo que eu faço é para todo mundo. Eu fiz uma pós-graduação para o Senac, que a gente lançou em 2016, para ajudar a capacitar o brasileiro. Não me interessava que fosse na SPM, nenhuma outra universidade da elite. Então, mesmo quando é no bootcamp, ele é feito, ele é desenhado, eu converso com cada professor, então ele é concebido, ele é aplicado para capacitar qualquer pessoa que se interesse por esse território. Então, se você tem interesse de saber criar, de saber produzir, de saber apresentar, né, de saber vender um projeto desse, saber roteirizar, pelo menos com as noções básicas, né, do storytelling, você aprende. Não importa se você é designer, não importa se você estudou psicologia, não importa se você é antropólogo, não importa se você é matemático, não importa se você é de produção ou se você é de criação. Às vezes, os criativos de agência são os que dão mais trabalho. Os caras estão trabalhando há tanto tempo, sendo bem sincero, tá? Geralmente, é o que mais me dá trabalho. Porque eles são os que mais teimam, são os que mais se recusam a entender. Passar 2 meses do curso, eles são os únicos que falam assim, mas isso é publicidade. Eu falei, depois de 2 meses você continua achando que isso é publicidade? Porque você só trabalha com publicidade? Já Abre tem a uma ideia mais cabeça. predefinida, né? Porque é muito mais a complexidade de abrir mão do que sempre se fez do mesmo jeito é muito maior, porque é uma escolha íntima e pessoal. Não é uma escolha prática do que você está aprendendo, porque você vai aprender. Esse bootcamp é feito para te capacitar para isso. Não importa o que você estudou, mas não importa mesmo. A Mas eu segunda já digo para quem é de diretor de arte ou quem é redator de agência de publicidade. Vai ter que abrir a orelha mais, vai ter que limpar muito a orelha antes e abrir o coração e a alma para escolher deixar isso entrar. Porque não adianta achar que é só publicidade que funciona. Então, quem tem dificuldade é o publicitário, porque ele é o mais ranzinza, não importa a idade que ele tenha. Olha como é doido isso. Fique tranquilo, porque você sendo designer, você vai entender. Massa. E um adendo para a dúvida é justamente para isso. Quanto que tu diria que no momento que a gente está vivendo agora, de mundo, de Brasil e tal, é fácil? Obviamente isso depende, há um grande parênteses dentro disso, que depende muito da dedicação de cada pessoa e tudo mais, contexto, etc. Mas quanto tu diria que é fácil, difícil, uma escala para fazer esse ingresso, sabe? A gente sabe que é uma área super concorrida, que muita gente tem interesse e tudo mais. Eu sei que a Miami é maravilhosa e tem bastante capacidade para poder, enfim, capacitar as pessoas. Mas o que tu diria desse momento agora? Olha, a primeira coisa que eu tenho que te dizer é da Miami. A Miami na minha opinião, é a única escola que é uma porta de entrada para os alunos. Isso é comprovado. Independente do que a Miami propicia, né? Você fazendo aqueles cursos mais longos, que você pode ir fazer estágio em um monte de lugar do mundo, que a Miami é mundial, né? Tá presente em vários países do mundo. A Miami, ela dá um respaldo, entendeu? Quem quer contratar alguém para trabalhar na criação, na estratégia, na produção desse tipo de projeto, assim como dos outros bootcamps também, o que os outros bootcamps ensinam, eles abrem o olho para Miami.
porque sabem que a Miami capacita, que a Miami forma com muita orientação para a prática, né? A Miami, por exemplo, a Miami não está nem aí se o professor fez 5 pós-graduações. A Miami está mais preocupada se o professor tem muito talento e capacidade de transmitir. E essa é a minha preocupação também. Os professores que estão nesse bootcamp, eu escolhi porque eles têm muito talento, prática e total capacidade de transmitir, entendeu? Então, acho que ser um curso da Miami, mesmo se fosse um outro, tá? Da Miami, ia te ajudar, porque costuma abrir porta, sim, dá um belo endosso e respaldo. E acho que a gente está vivendo um momento quando a gente pensa em profissionais que tenham capacidade de trabalhar com brand storytelling, branded content, é uma dos recortes profissionais que tem mais impulsão no mundo. No mundo. Então, se você se prepara, se capacita bem aqui e tem inglês ou tem espanhol, você pode chegar em outros lugares e ter oportunidade, porque são poucas pessoas que estão investindo em se capacitar para isso. E uma das coisas que mais cresce no mundo, em termos de território e horizonte profissional, é essa capacitação de brand storytelling e branded content. Então, por exemplo, hoje você não tem oportunidade para trabalhar com brand storytelling e branded content só em agência de publicidade. Ou você pode ser contratado pelo cliente, você pode trabalhar dentro da área de marketing, dentro de um content studio do cliente. Você pode trabalhar dentro de um content studio ou de uma estrutura nas agências dedicadas a isso. Você pode ter, independente de você trabalhar na criação ou não, você pode trabalhar dentro dos publishers, você pode trabalhar fazendo freela para qualquer tipo de empresa, para qualquer tipo de projeto. As marcas hoje não criam mais projetos de branded content, brand storytelling só para as suas agências. Você pode entrar e trabalhar para as produtoras. Você pode trabalhar para as TVs. Então, todas as TVs têm uma área, não tem um monte de gente ali, mas tem uma área dedicada a projetos que envolvam marcas, né? Desenvolver conteúdos e oportunidades para as marcas. Então, é uma amplitude. Então, um jornalista, por exemplo, no Brasil, antes o cara só podia trabalhar, hoje, né? Como ele trabalha hoje, freela para artigo, né? Ou para TV e tal. Hoje o cara pode trabalhar como freela ou contratado só para essas demandas de branded content e brand storytelling. E ele não precisa depender só dos jornais, das revistas ou da TV, ele tem em todos os outros lugares, né? Oi, boa noite. Eu tenho uma pergunta. Eu sou exatamente essa pessoa que estou saindo da redação e querendo ir trabalhar com branded. Então, são mais de 10 anos dentro de redação, trabalhando com editorial. Paty, você citou o filme da Almodóvar, que lançou recentemente, que foi feito a pedido de uma marca. Você citaria algum outro case recente que você acha que tem uma boa narrativa, conecta com imagem e justamente por isso emociona? Porque no fim o storytelling ele precisa emocionar, né? Ele precisa capturar a atenção e o tempo das pessoas. Às vezes o emocionar não é fazer a outra pessoa chorar, às vezes o emocionar é você mobilizar a emoção da pessoa, ela se envolver por aquilo fazer sentido, ela ser afetada e aquilo ter uma reverberação que vai além dela, né? Que ela naturalmente vai comentar e vai por aí. Tem muitos cases que eu mostro por volta de uns 15 cases no bootcamp, fora o que os professores gostam de mostrar também. Isso aqui é muito recente, né? Nossa, o do Almodóvar é o mais recente, mas tem um tem dois, tá? Vamos ver se você consegue achar assim, que chama-se Mary's Story. MARY''S Story.
Eu acho que você pode procurar no Google também a história de Mary, mas põe o maisinho Dove. Dove lançou em julho esse filme e é foda, não tem outra palavra. Então, ele é branded content na raiz, poderosérrimo, amplifica a mensagem, consistente com o que a marca vem falando sobre a autoestima feminina há tanto tempo, reverbera, afeta pessoas que não têm relação alguma com o que está acontecendo na história, afeta, abala, comove, conecta, é uma potência. Acho que eu vou comentar esse só, porque ele é muito legal porque ele é branded content, eu não acho que ele é brand storytelling. O do Almodóvar é brand storytelling porque tem uma história desenvolvida com desenvolvimento de personagem, de arco de personagem bem curtinha, né? Então, mas tem tantos cases, gente, e do mundo todo. Eu gosto sempre no bootcamp e quando eu estou trabalhando, eu gosto de mostrar de vários continentes diferentes, com várias abordagens diferentes. É comédia, não é? Tem de tudo, gente. O mundo está fazendo de tudo. Tem gente fazendo filme de época, tem gente fazendo documentário e ficção de 1h30, 2 horas. As marcas que estavam fazendo 1, 2 minutos estão fazendo 1h30. Por quê? Porque é a experiência, elas vivenciam a experiência. Nossa, tem que contar, tem mais coisa para contar. E por aí vai. Pessoal, Deixa eu eu vou só te falar fechar só um segundo. Deixa eu Oi, só desculpa. completar. Amanda, Sim. na minha opinião, a profissão que é mais treinada, além do roteirista, para saber contar uma história, é a profissão do jornalista. Não é do publicitário. O publicitário tem certeza que é, mas não é. Porque o jornalista ele precisa encontrar contexto, encontrar um protagonista interessante o suficiente, mostrar tudo que aquele protagonista vivenciou, senão ele não vai ser interessante, mostrar os antagonismos, criar antagonismos, começo, meio e fim, arco. Então, um bom artigo, né, que retrata um ser humano, eu acho que o jornalista, claro que o jornalista com talento, né, mano? Porque tem que ser, porque roteirista também sem talento, esquece. Eu já cansei de ter que analisar roteiros de não sei quantas horas, que os elementos técnicos estavam lá, mas não tocava nada. Meu pelo, coitado, estava morto. Tem que levantar um pelo tem que levantar. Não precisa ser todos, mas um. Porque, caralho, olha que história. Puta, olha a ideia que o cara teve. Nossa, olha o que ele fez com o personagem. Olha isso aqui. Tem que causar. Porque senão ninguém presta atenção, a gente está sendo impactado por muita coisa. Então, tenha orgulho da sua origem. Eu costumo brincar, Eu sei que é desculpa aí, difícil, né, no detalhes. Brasil. Porque... Ultimamente, eu costumo brincar que o jornalista, a gente conta histórias sem dinheiro, né? Você bota qualquer R$10, R$20 ali, a gente faz milagre. O publicitário, você sabe contar história com dinheiro. Pois é. E aí, Desculpa, exatamente, gente. talvez porque tenha dinheiro, é que acaba se acomodando e acha que está contando história, mas no fundo está contando uma coisa, um filme publicitário. O que acontece no filme publicitário, no Bootcamp a gente vê isso com detalhe, mas é que a publicidade, ela sintetiza demais tudo. Então, ela espreme tudo, ela sintetiza, mesmo quando ela tenta fazer um filme com alguns minutos a mais. E quando você sintetiza, você reduz, você diminui. Então, você não necessariamente está sabendo desenvolver um personagem. Não há história sem desenvolvimento de personagens, sem expansão de arcos de narrativa. Não é história. No Bootcamp, vocês aprendem isso. Precisa de vários elementos que nem de longe aparecem no filme publicitário. O que mais? Alguém queria fazer uma pergunta na hora que a Amanda perguntou? Quem foi? Eu ia fechando o Leonardo, que ele ia fazer a pergunta junto com o Isso. Jason. E aí a Porque gente senão a finaliza gente por vai até hoje amanhã. e continua o papo em off por WhatsApp. E aí, Léo, você quer fazer sua pergunta? Pô, quero saber qual é o desconto que vocês vão dar aí, né? Muito bom, muito bom. Então vamos lá, a Na gente vai verdade, liberar também um queria voucher. saber se, mas acho que você respondeu aqui. Pelo jeito, a dinâmica de quem participa é em grupo, né? Então eu estaria formando um grupo junto com outros colegas para estar realizando as tarefas aí, né?
Beleza, era isso também. E aí o desconto. Desconto também é importante, tá certíssimo. A gente vai Tá estar certo? liberando um voucher de 20%, tá? Para vocês amanhã, para estarem realizando, né? E aí aproveitem a data do lote, porque não vencendo, né, o lote, vocês conseguem aproveitar os melhores valores, tá bom? Beleza. Fechou, gente. Valeu, hein? Fechou? Obrigado. Gente, muito obrigada. Fechamos. Foi um luxo estar com vocês. Obrigada por esse encontro, por estarem aqui até agora. Qualquer dúvida aí, vocês tiram com a Yarinha. Espero reencontrar vocês em breve, tá bom? Um grande beijo, se cuidem, curtam a vida, tá? Valeu, pessoal. Foi ótimo, viu, Patrícia? Tudo de Obrigadão. bom. Obrigada a vocês. Galera, tchau, tchau, boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, boa noite. Obrigada, Yarinha. Beijo. Obrigada, Paty. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Obrigada.